Salve minha galera, muito boa noite. Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos pra cima, pra gente trocar uma ideia sobre algumas atualizações. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Já de volta ao Rio de Janeiro, não por muito tempo, já contei pra vocês um pouco da minha logística que vai ser frenética a partir de quarta-feira, eu diria. Enfim, mas temos já muitas coisas aí pra gente discutir. Foi um dia até mais movimentado do que eu pensava. Beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Temos zagueiro já encaminhado pro ano que vem. Temos o planejamento de 2026, que eu vou ter algumas reflexões aí pra fazer. Atualização da tabela do Campeonato Brasileiro com o fim definitivo da rodada e também quais serão os jogos, né, dos nossos adversários. Beleza? Eu vou colocar aí, né, inclusive um trecho de um vídeo, né, que eu fiz para as minhas redes sociais mais neutras, né, e que elucida ali como é que estão as tabelas, beleza? E fala também, a gente começa aqui com a notícia, né, que é sobre o patrimônio do Rio de Janeiro. O Botafogo virou patrimônio cultural do Rio de Janeiro, tá sancionado pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, né, é assinado pelo governador do Rio. Nesse dia 3 de novembro, o Botafogo virou um patrimônio cultural do Rio. Muito maneiro, cara. Isso é muito legal. Enfim. E eu quero trazer aqui uma corneta inicial, né? Onde é que tá o Kadir? Sabe? Onde é que estão os jogadores da base do Botafogo? Porque qual é o planejamento para a base do clube? Sabe? Jogadores, ainda mais com lesões. O Botafogo está tendo inúmeros jogadores lesionados. Aí você vê os jogadores ali que eles estão se destacando no Sub-20, eles inclusive agora com 1 a menos meteram 3-0 no Flamengo, né, na semifinal do Campeonato Carioca. E você não vê esses caras tendo oportunidade, tendo minutagem, colocando a molecada para jogar. A gente não vê isso. Pelo contrário, poucos jogadores que se destacam no Sub-20 e no Sub-23, ao invés de eles serem aproveitados, né, eles são os reservas, né, porque os titulares, os destaques de fato, eles são mandados para o Molenbeek da Bélgica. Isso é uma merda, cara, porque a gente se porta como um clube formador que a gente nunca se portou nessa era SAF, isso é a maior, essa foi uma promessa que o John Textor definitivamente não cumpriu, né, o Botafogo vai formar atletas e tal, beleza, forma e manda pro Molenbeek, sabe? É difícil, enfim, se o Kadir também já não for, né? Mas vamos lá, sobre zagueiro, tá? O Botafogo tá contratando um novo zagueiro, né, que é o Riquelme, jogador do Sport, que é uma boa contratação. O Riquelme é um bom zagueiro, né, que acho que já poderia ter vindo até antes, se o Botafogo tivesse sido ligeiro. O Botafogo está incluindo aí parte da dívida do Sport com a compra do Carlos Alberto para abater e contratar o jogador. Então, nessa situação aí, aquela situação do malandro e o otário foi o Sport. O Sport pagou uma nota no Carlos Alberto, que já não faz nem mais parte do elenco. O Carlos Alberto foi envolvido na troca com o Derek. O Derek do Cuiabá foi para o Sport e o Sport mandou o Carlos Alberto lá para o Cuiabá. E aí, só que o Sport não pagou o Carlos Alberto. E aí, para quitar essa dívida, tá mandando um bom zagueiro para o Botafogo. Certo? Bom, agora eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada no meu vídeo, né, sobre a tabela de classificação aí, né, a tabela de cada equipe nesses jogos finais do Campeonato Brasileiro. Como estão as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro das equipes que estão brigando por vaga na Libertadores, tanto de maneira direta quanto para a pré-Libertadores. Pegando aqui, né, a arte feita pelo EC Bahia Números, né, e aí vamos analisar. O Mirassol, que está muito bem encaminhado para ir direto para a fase de grupos, está no G4, é a sensação do campeonato. Pega o Fluminense no Maracanã, depois vai pegar o Palmeiras dentro do Maião, aí vai pegar o Santos fora, uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, depois pega o Ceará em casa, aí vem Vitória no Barradão fora de casa, Vasco da Gama em São Januário e por fim o Flamengo na última rodada no Maião, né? Digamos que o Mirassol está lutando, né? Ele vai pegar equipes que estão bem, como o Vasco, estão brigando pelo título, Palmeiras e Flamengo, e times que estão brigando na parte de baixo, né, e que estão lutando para sobreviver, que são confrontos perigosos. De todo modo, eu acho que o Mirassol não vai ter problemas. Bahia pega o Atlético Mineiro fora de casa e, na sequência, o Inter fora de casa. Depois pega Fortaleza e Vasco na Fonte Nova.
Juventude fora de casa, Sport provavelmente é rebaixado em casa e o Fluminense fora. Eu acho uma tabela bem mais tranquila. Aí você pega a realidade aqui do Botafogo. Vai pegar o Vasco num clássico que tá vivendo o melhor momento. Depois pega o Vitória no Barradão brigando para não cair. Depois pega o Sport em casa, provavelmente é rebaixado. Grêmio em casa, Corinthians fora, Cruzeiro fora e o Fortaleza em casa. Tranquila é a sequência, o problema é o Botafogo. O Fluminense pega o Mirassol, o Cruzeiro, o Flamengo, o Palmeiras. O Fluminense, meu Deus do céu. Confronto direto com São Paulo, Grêmio e Bahia. Puta, acho que é a mais difícil, cara. E você vê aí o São Paulo, vai pegar o Flamengo, o Bragantino, o Corinthians, o Juventude, o Fluminense, o Inter e o Vitória. Razoável, só que pega muitas equipes que vão estar brigando por sobrevivência e o Flamengo brigando pelo título. O Vasco da Gama pega o Botafogo, que tá mal, o Juventude, o Grêmio, o Bahia. Depois pega Inter, Mirassol e Atlético Mineiro, também eu diria razoável. E o Corinthians, né, que tá querendo uma arrancada, assim como na temporada passada. Bragantino, Ceará, São Paulo, acho que são confrontos ali acessíveis. Cruzeiro, Botafogo, Fortaleza, Juventude. Eu também acho que a tabela do Corinthians é bem acessível. Acho que a mais difícil de todas é a do Fluminense, seguida do Mirassol. Quero saber a opinião de vocês. Quem vão ser os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro? A gente pega aí, portanto, a tabela do Botafogo, se você comparar com outras equipes. O Fluminense, por exemplo, que tem um caminho bem complicado pegando Flamengo, Palmeiras. O Botafogo enfrenta o Vasco na próxima quarta-feira, um clássico direto. Né? Pega um Vasco bem desfalcado, né? Sem o PH, sem o Nuno, outras peças. Aí depois vai encarar o Vitória no Barradão. Embora o Vitória seja uma equipe frágil tecnicamente, o Vitória no Barradão é sempre muito difícil de jogar, ainda mais com a vontade que o Botafogo está demonstrando em campo, sabe? Aí depois o Botafogo pega o Grêmio, que eu acho que é um jogo acessível, o Grêmio tá mal. Aí depois pega o Corinthians na Neoquímica Arena e do jeito que o Corinthians vem jogando, ele vem jogando melhor que o Botafogo. E pode ser um confronto direto. Depois pega o Cruzeiro no Mineirão, também não me enche os olhos esse jogo. Aí, para finalizar, tem Botafogo e Fortaleza e Botafogo e Sport. Né? São os 2 últimos jogos, né? O Botafogo e Sport, inclusive, é uma partida que tem que ser remarcada. Né? Enfim, por conta do calendário ali e tudo mais. De todo modo, o Sport é o único que eu acho que se o Botafogo perder para o Sport já rebaixado, meu Deus, né? Mas o Fortaleza já tá dando indícios de melhora com o Palermo, né? Pode não ser suficiente, pode ser rebaixado. De todo modo, não é um jogo simples, ainda mais com a bola que o Botafogo tá jogando. Você olha essa tabela, Vasco, Vitória, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza e Sport, o único time de alto nível mesmo, casca grossa, é o Cruzeiro, né? Mas o problema não são os outros times, o problema é o Botafogo, sabe? Enfim, é isso. E nessa terça-feira a gente volta com pré-jogo, né? Para falar aqui um pouco sobre esse Botafogo e Vasco com mais detalhes, né? E sobre o planejamento também de 2026, que, dado o perfil de investimento no Riquelme, dá para perceber que ela vai ser uma coisa mais mapeada com inteligência, né? É claro que o torcedor ele vai querer o melhor em termos de investimento, né? Eu quero reforço, eu quero contratação, eu quero cara caro, mas não se iludam. E também lembrem que, de certa forma, foi o Botafogo sem dinheiro ali no começo que trouxe Eduardo, Tiquinho, Adrielson, Marlon Freitas, Igor Jesus, Bastos, entre outros. Um abraço e fui.